Bom, se quem nos escuta hoje quiser ver a sua seleção erguer a taça da Copa do Mundo daqui a exatos 2 meses, a pior notícia que pode receber é descobrir que o seu time é o grande favorito. Pois é, parece até loucura falar isso, né? Parece muita loucura. Quer dizer, hoje é 14 de abril de 2026, a Copa de 48 seleções está batendo na porta, e ser o favorito nas casas de apostas é basicamente um sinal de azar. É um contrassenso enorme, tipo, para quem acompanha esporte de forma mais casual. Porque no basquete ou no vôlei, o super favorito raramente decepciona. Uhum, é muito mais previsível. Exato. Mas, cruzando os dados oficiais da FIFA, chegar à Copa do Mundo com essa coroa antecipada é, estatisticamente falando, assinar uma sentença de alto risco de fracasso precoce mesmo. E é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje vai fazer um raio-x profundo nessa dinâmica, sabe? Nós vasculhamos artigos do The Athletic, textos detalhados de exame, os próprios relatórios da FIFA. E também muita análise de mesa redonda, né? Pegamos coisas do GZH, Enciclopédia Futebol, o canal do Edson Castro. Sim, várias fontes. Porque a nossa missão aqui não é simplesmente ler a tabela do torneio. Até porque são 48 times agora. A gente quer decifrar a letal maldição das favoritas primeiro e depois dividir as seleções que realmente têm chance de título em 3 prateleiras claras. É um ótimo roteiro, porque compreender essa maldição é fundamental, sabe? Ela explica por que a Copa não premia só quem tem a melhor escalação no papel. A própria FIFA tem um artigo muito bom dissecando as quedas dos favoritos no último século. E o que mais me chamou a atenção lendo isso foi o padrão de ruína emocional dessas equipes. Eu fiquei refletindo sobre uma analogia de cinema, sabe? Qual a analogia? Tipo, chegar na Copa como favorito absoluto é como ser o personagem principal popular num filme de terror adolescente. Ah, o cara que é o primeiro a morrer. Exatamente. Ele tem um alvo fluorescente nas costas desde o começo. Mas a diferença é que, no futebol, a gente espera que o talento seja um escudo contra os monstros, né? Porque a qualidade técnica não salva o favorito. É que a gente costuma analisar o futebol muito contaminado por ligas de pontos corridos. Aquelas competições de 38 rodadas onde o elenco bom sobrevive aos próprios erros. A Copa não é assim. É um tiro curto, né? É um ecossistema isolado de sobrevivência. A volatilidade do mata-mata é altíssima. Aquela pressão de saber que um escorregão na grama joga 4 anos no lixo, isso gera uma asfixia mental que neutraliza pernas habilidosas. Nossa, a imagem que eu tenho é de alguém tentando atravessar um campo minado usando uma venda. Perfeito. É bem isso. Não importa se o cara tá calçando o melhor tênis do mundo, um pisão no milímetro errado e tudo vai pelos ares. E a história tá cheia de times geniais explodindo pelo caminho. O Maracanazo de 50, com o Brasil caindo pro Uruguai. A tragédia do Sarriá em 82. Sim, e o artigo da FIFA fala muito do milagre de Berna, de 54, que é o melhor laboratório sobre como a bolha do favoritismo explode. Eu fiquei intrigada com esse caso da Hungria, de 54. Eles não eram só favoritos. A Hungria era vista como imbatível. Eles tinham feito 8-3 na própria Alemanha, na fase de grupos. 8-3. É absurdo. Como se explica mecanicamente o apagão deles na final contra o mesmo time? Então, a Hungria estava muito acostumada a dominar de forma confortável. Na final, eles abriram 2-0 em 8 minutos. 8 minutos? Meu Deus! 8 minutos. O massacre parecia garantido de novo. Mas quando a Alemanha empatou, debaixo de uma chuva torrencial que alterou a física do gramado e prejudicou os passes da Hungria, deu um curto-circuito. Um curto-circuito psicológico. Exato. Eles não sabiam jogar sob pressão porque nunca precisavam correr atrás do placar. O time que nunca sofre não desenvolve anticorpos contra o pânico. E essa falta de anticorpos derruba a potência até hoje. Se a gente pegar o ciclo recente de 2022 do Brasil, a equipe atropelou todo mundo, estava super favorita, e aí, pum, um erro de posicionamento na prorrogação contra a Croácia e o chão sumiu. Enquanto a Argentina tomou um choque térmico logo no início contra a Arábia Saudita e foi obrigada a criar essa resiliência antecipada, né? Mas espera aí, tem uma anomalia estatística aí que as fontes mostram.
A Espanha de 2010. Eles chegaram como super favoritos, campeões da Eurocopa, 35 jogos invictos e não caíram na maldição. Sim, eles são a grande exceção moderna. Eles ergueram a taça contra toda a lógica do terror que a gente está falando. Por quê? O tic-tac foi a vacina. Foi mais que isso. O sistema de posse de bola exaustiva deles funcionou como um mecanismo de defesa definitivo contra o caos. Se o time tem a bola, sei lá, 70% do tempo, ele tira do adversário a ferramenta para criar imprevisto. A bola, no caso. Exato. Eles ganhavam tudo de 1-0. Eles não atropelavam os adversários. Eles sufocavam qualquer imprevisibilidade. Eles pavimentaram o campo minado antes de pisar nele. Puxa, entender como a Espanha fez isso é o gancho perfeito para a gente olhar para essa Copa de 2026. Com 48 times agora, o perigo de ser favorito é muito maior. Muito maior. As variáveis se multiplicam. Então vamos organizar quem tem poder de fogo em 3 prateleiras, começando pela elite, os super favoritos. Olhando os dados que o The Athletic compilou, tem um consenso claro aqui. Espanha, França e Argentina. Isso, a prateleira 1. E começando pela atual Espanha, líder do ranking da FIFA, o paralelo com 2010 é bem forte. Eles vêm de título na Eurocopa e na Nations. O meio-campo tem o Rodri e o Pedri ditando aquele ritmo. Mas vem cá, aquele toque de bola deles não tinha virado uma armadilha? Eu lembro de Marrocos eliminando a Espanha em 2022 depois de 90 minutos de passe lateral. Aquela posse estéril, né? Não machucava ninguém. Essa provocação é muito boa, porque foi exatamente isso que o treinador atual, o Luis de la Fuente, diagnosticou. Ele injetou uma verticalidade muito mais aguda. Com os pontas, né? Isso, o Lamine Yamal e o Nico Williams mudam o patamar. A Espanha ainda atrai o adversário, mas agora tem válvulas de escape explosivas. É a posse defensiva de 2010 com garras de transição muito afiadas. Bruto infinito. Só que aglomerar astro não ganha título sozinho. Como é que o Didier Deschamps equilibra isso e garante que o Mbappé, por exemplo, sempre voe em torneio curto? O segredo do Deschamps é um pragmatismo extremo. Ele muitas vezes sacrifica um futebol bonito para garantir solidez com um bloco defensivo quase militar. Para liberar os atacantes? Exatamente. Ele usa caras como o Tchouaméni no trabalho sujo de marcação para isentar o Mbappé. E o Mbappé, ciente disso, ele muda o próprio software físico para a Copa do Mundo. Ele poupa energia e só explode no contra-ataque. Nossa, por isso que ele é o único jogador a fazer 4 gols em finais, né? Ele chega com o tanque cheio enquanto a defesa adversária está respirando por aparelhos. É a matemática perfeita da energia. Bom, completando o topo dessa prateleira, a atual dona da coroa, a Argentina. Campeã no Catar, bicampeã da América em 24. O Scaloni montou um sistema que extrai o melhor de um Messi indo para sua 6ª Copa do Mundo. Uma simbiose tática rara de ver. Só que, cruzando esses dados com o histórico da FIFA, eu trombei num obstáculo pesado. A Argentina tem que lutar contra a história. Você diz defender o título. Sim. Em quase 100 anos, só a Itália, lá em 34 e 38, e o Brasil genial, de 58 e 62, conseguiram vencer Copas consecutivas. É uma aniquilação estatística, realmente. Mais de 60 anos de maldição do atual campeão. Como eles contornam isso? Manter a fome de vencer num grupo que já ganhou absolutamente tudo é muito difícil. E, taticamente, eles viraram o alvo de estudo do mundo todo por 4 anos. Todo mundo já mapeou o Enzo Fernandes, o McAllister. Exato. Scaloni precisa inventar soluções novas, sabendo que mexer na harmonia pode desestabilizar o grupo. O que nos empurra direto para a prateleira 2. Se a 1 carrega o alvo nas costas, a 2 traz os gigantes com traumas crônicos, né? A segunda força. Que se arrumarem a casa, atropelam qualquer favorito. E aqui temos Brasil, Inglaterra e Portugal. Começando pelo Brasil, o The Athletic coloca a seleção em 4º, mas nas mesas redondas do GZH a galera já empurra para o 2º escalão por causa do ciclo péssimo e das derrotas. Tem aquele peso do jejum de 24 anos, né? Que é o mesmo período daquela seca entre 70 e 94? Sim, o cenário pré-Copa é muito igual a 94. Uma crise de identidade enorme, mas o que segura o Brasil na 2ª prateleira, segundo as análises, é o banco de reservas, o Carlo Ancelotti no comando. A grande aposta da CBF. Mas desempacotando isso, o problema do Brasil tendo Vini Júnior, Rafinha, não é falta de talento.
como é que um técnico resolve aquele apagão mental que derrubou o time nos últimos mundiais contra europeus? É que o bloqueio recente não foi técnico. Foi uma falha sistêmica em lidar com a adversidade. Quando o plano A falhava, vinha o pânico. Vimos isso contra a Bélgica e a Croácia. E o Ancelotti arruma isso como? O Ancelotti traz o chamado futebol relacional, dando liberdade para os caras. E mais importante, ele é o maior gestor de temperatura emocional do mundo, sabe? Ah, ele desdramatiza a pressão? Exatamente. Se o Brasil tomar um gol nas quartas sob o comando dele, a instrução não é o desespero tático, é manter a calma e a fluidez. Era a blindagem que faltava. Muito bom. E se o Brasil peca pelo pânico, a Inglaterra sofre de um apagão em grandes palcos. Eu li uma metáfora de um comentarista que achei genial. A Inglaterra é como aquele motor de uma Ferrari que sempre engasga na linha de chegada. Ou o aluno superdotado que gabarito simulado no quarto, mas no dia da prova presencial tem um branco total por causa da pressão. Isso. O material humano deles é incrível. Bellingham, Saka, Kane, Palmer chegaram em finais de Euro, mas engasgam no checkmate. E é por isso que trouxeram o Thomas Tuchel, para terceirizar essa frieza. Sem dúvida, trazer um técnico alemão multicampeão e super pragmático é a Federação Inglesa rompendo com o próprio romantismo. O Tuchel não liga para a pressão de não vencer desde 66. Ele vem ser o para-raios da mídia. Perfeito. Ele atrai as críticas londrinas para que o elenco só jogue bola, sem esse fardo pesado nas chuteiras. E para fechar essa segunda prateleira, Portugal. Um elenco brilhante. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, o Rúben Dias e o Cristiano Ronaldo. Mas o canal Enciclopédia Futebol apontou um gargalo tático ali, né? Apontou uma fricção geracional complexa que o Roberto Martínez precisa resolver. O futebol de hoje exige pressão intensa da primeira linha de atacantes na saída de bola adversária. Aquela correria sem a bola. E isso é mecanicamente insustentável para um veterano como o Cristiano hoje. O dilema é como usar o instinto dele na área sem abrir um buraco na pressão defensiva que vai sobrecarregar o meio-campo. É um cabo de guerra entre o peso do ídolo e a urgência do futebol atual. Sem contar que, diferente de Brasil e Inglaterra, Portugal não tem tradição em finais de Copa. Nunca disputaram uma. Pesa muito, né? Demais. Vestir a camisa em uma semifinal contra a França carrega uma pressão diferente. E é esse abismo entre o papel e o gramado que segura eles na segunda prateleira. Bom, vamos descer então para a nossa terceira e última prateleira. A turma que corre por fora. As surpresas. Nossos relatórios apontam para a Holanda, do Van Dijk, para a Alemanha, que sempre tem que ser respeitada, e o Uruguai com o Valverde voando no meio. O Uruguai vem com uma força física enorme. Mas o que eu achei mais fascinante foi um artigo da Exame falando do famoso fator casa. Assim, o doping emocional para os times sedes. Em torneio longo, o desgaste mental é brutal, e jogar em casa alivia isso. O Canadá ganha sobrevida com o Alphonso Davies e a empolgação. Os Estados Unidos vêm com uma geração jovem muito madura na Europa. E o México? Quem já viu o México jogar lá nos Estados Unidos sabe que eles transformam os estádios em caldeirões hostis para quem for. O país sede sempre começa com um fôlego extra. É inegável. Só que tem um agravante logístico nessa análise toda das três prateleiras. Em 26, são 48 seleções, 12 grupos. São 16 equipes a mais, tipo Bósnia, Coreia do Sul, Turquia. O que isso muda na prática para o caminho dos superfavoritos? Multiplica as zonas de armadilha no mapa, sabe? A diferença técnica no grupo vai ser grande, mas esse é o gatilho para o tropeço que a gente falou no início. O perigo da confiança em excesso. Exato. Uma Turquia que é bem organizada e retranqueira não precisa jogar melhor que a Espanha um mês inteiro. Só precisa segurar um 0-0 por 90 minutos. E se a Espanha empata um jogo bobo desses, a matemática do chaveamento pode colocar eles contra a França logo nas oitavas. Nossa, o nome e o formato pune o erro cedo. Se eu sou do grupo de elite, o meu filme de terror não guarda o susto só pro final. A assombração aparece já na fase de grupos. Com certeza, a margem de erro despencou. Então, para amarrar toda a nossa imersão,
O segredo para quem for acompanhar essa Copa não é só torcer para o elenco mais caro. É entender quem está na prateleira 1, correndo risco de implodir, quem está na prateleira 2, querendo redenção tática, e como a prateleira 3 vai usar os cruzamentos a favor. É o caminho perfeito para não cair no conto de fadas da primeira fase. E para fechar, eu sei que você sempre traz uma reflexão final que não estava no roteiro original, né? O que você pensou para quem nos escuta matutar até a bola rolar? Bom, a gente focou muito no peso psicológico da maldição das favoritas. Mas com 48 times, a gente tem uma rodada a mais no mata-mata, o de 16 avos de final. É uma maratona fisiológica sem precedentes. Principalmente depois de uma temporada europeia insana para os clubes. Exatamente. A minha dúvida é, será que a tradicional maldição das favoritas não vai agir dessa vez de forma puramente física e muscular? Em vez de pânico emocional, será que uma França ou uma Argentina não vão ser punidas com lesões em série, antes mesmo do lado mental pesar? Nossa, é uma visão perturbadora, mas super realista. Talvez a taça não fique com o melhor futebol, mas com quem tiver a musculatura sobrevivendo até o final. Bom, isso torna esse torneio ainda mais imperdível. Muito obrigada por acompanhar nossa análise a fundo de hoje e até a próxima.